Ao longo da história, a humanidade buscou entender o mundo ao seu redor, especialmente os fenômenos naturais que desafiam a compreensão. Muitos desses eventos foram interpretados como sinais ou mensagens divinas, moldando crenças e práticas religiosas em diversas culturas. Desde erupções vulcânicas e terremotos até eclipses solares e auroras boreais, esses fenômenos não apenas inspiraram admiração e temor, mas também formaram a base de mitos, lendas e religiões. Neste vídeo, exploraremos como diferentes civilizações interpretaram os fenômenos naturais e os incorporaram em suas crenças espirituais. Erupções vulcânicas e o fogo dos deuses sempre impressionarão os povos antigos com sua força devastadora e imprevisível. Os gregos antigos associavam essas erupções à fúria de Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, que acreditavam viver sob o Monte Etna. No Havaí, as erupções foram vistas como manifestações da deusa Pele, a deusa dos vulcões. Esses eventos cataclísmicos moldaram não apenas a geografia, mas também a mitologia e a adoração de muitas culturas ao redor do mundo, associando o poder destrutivo do fogo a forças divinas. Terremotos e a ira divina frequentemente foram interpretados como sinais da ira divina, uma punição enviada pelos deuses para corrigir os pecados da humanidade. Na antiga Grécia, acreditava-se que Poseidon, o deus do mar e dos terremotos, causava esses tremores quando estava irritado. Da mesma forma, em muitas culturas mesoamericanas, os terremotos foram vistos como manifestações da ira dos deuses, exigindo sacrifícios e rituais para aplacá-los. Essas interpretações reforçaram a conexão entre a espiritualidade e a natureza, moldando práticas religiosas por milênios. Eclipses e o escurecimento do Sol sempre foram fenômenos de grande impacto visual, muitas vezes interpretados como presságios de eventos significativos ou catástrofes iminentes. Na China antiga, os eclipses solares foram vistos como dragões que devoravam o Sol, e rituais específicos eram realizados para afastar essas criaturas. Os maias também associavam eclipses a eventos celestiais de grande importância, muitas vezes registrando-os em seus calendários. Esses eventos celestiais foram entendidos como momentos em que o mundo natural se conectava diretamente ao espiritual. Auroras boreais e luzes divinas com suas luzes dançantes no céu polar, inspiraram inúmeras lendas e mitos. Os povos nórdicos acreditavam que essas luzes eram os espíritos dos guerreiros caídos sendo conduzidos ao Valhalla. Os inuites da Groenlândia viam nelas as almas dos recém-nascidos, e algumas culturas associaram as auroras às deidades que dançavam no céu. A beleza misteriosa e imprevisível das auroras boreais alimentou muitas histórias que ligavam o fenômeno natural ao divino. Inundações e o dilúvio universal são encontradas em muitos mitos de criação ao redor do mundo, como o relato bíblico do dilúvio de Noé e a lenda suméria de Gilgamesh. Esses eventos foram vistos como purificações divinas, destruindo a civilização corrupta para permitir um novo começo. Muitas culturas que experimentaram inundações significativas incorporaram esses eventos em suas narrativas religiosas, reforçando a ideia de que a água tinha um poder divino tanto para destruir quanto para criar. Raios e a voz dos deuses com seu som estrondoso e luz intensa, foram frequentemente associados à voz e ao poder dos deuses. Para os gregos antigos, Zeus controlava os relâmpagos como um símbolo de sua autoridade suprema. Na mitologia nórdica, Thor era o deus do trovão, e o som dos trovões era visto como seu martelo, Mjolnir, cruzando os céus. Estes fenômenos foram interpretados como sinais da presença divina, demonstrando força e autoridade sobre o mundo natural. Tsunamis e o poder dos oceanos com sua devastadora força destrutiva, foram vistos como manifestações do poder dos deuses do mar. Em muitas culturas do Pacífico, esses eventos foram associados a deuses enfurecidos que precisavam ser apaziguados com oferendas e rituais. Após o tsunami de 2004 no Oceano Índico, muitos sobreviventes nas regiões afetadas interpretaram o evento como um sinal de descontentamento divino, refletindo uma longa história de associações entre desastres naturais e divindades.
Furações e deuses dos ventos, conhecidos por sua destruição imprevisível e poder devastador, foram vistos como deuses ou espíritos do vento em muitas culturas. Os maias reverenciavam Huracán, o deus dos ventos e tempestades, de quem a palavra furacão deriva. Em outras culturas, ventos fortes eram interpretados como espíritos poderosos ou deuses que controlavam o destino das pessoas. Esses fenômenos naturais demonstravam o respeito e o medo que inspiravam nas sociedades que enfrentavam suas forças incontroláveis. Desertos e a provação espiritual, com suas paisagens vastas e áridas, foram muitas vezes vistos como locais de provação espiritual e encontro com o divino. Na tradição judaico-cristã, o deserto foi o local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e onde Jesus passou 40 dias em jejum e meditação. Essas paisagens desoladas foram associadas a momentos de revelação e conexão com forças superiores, proporcionando um espaço onde a humanidade podia se encontrar com o sagrado. Geysers e fontes termais, como portais sagrados com sua água fervente e vapor, foram vistos como portais para o submundo ou como locais de cura divina. Os maoris da Nova Zelândia consideravam as águas termais de Rotorua como um presente dos deuses, usadas em cerimônias de cura e rituais de purificação. Em outras culturas, geysers e fontes termais foram reverenciados como locais sagrados onde a terra se conectava com o mundo espiritual. Nevascas e a purificação divina, cobrindo tudo com uma camada de branco, foram frequentemente vistas como uma forma de purificação divina, cobrindo o mundo com um manto de pureza. Em várias culturas, a neve era associada a deuses ou espíritos da montanha que traziam pureza e renovação. Essas associações refletiam o poder transformador da natureza, usando o fenômeno para simbolizar novos começos ou um renascimento espiritual. Eclipse solar total e as sombras da divindade. O sol é momentaneamente apagado, inspirou temor e reverência em muitas culturas. Alguns povos antigos viam os eclipses como batalhas entre deuses, onde a escuridão temporária representava um momento de caos ou transição. Na China, os eclipses solares foram interpretados como dragões devorando o sol, exigindo rituais para restaurar a ordem celestial. Esses eventos inspiraram práticas religiosas e crenças sobre o poder dos deuses sobre o sol e a escuridão. Os fenômenos naturais sempre desafiaram a compreensão humana, inspirando interpretações que combinam o mundo físico com o espiritual. Desde desastres naturais a eventos celestiais, as culturas ao redor do mundo buscaram entender esses fenômenos por meio das lentes da fé e da religião, criando histórias e rituais que ainda ressoam até hoje. Ao explorar esses eventos, reconhecemos a profunda conexão entre a humanidade e a natureza, e como as forças naturais moldaram nossas crenças e práticas religiosas ao longo do tempo. Até a próxima!